Pessoal, vamos. Agora sim, estamos ao vivo. Vamos se achegando, vamos entrando. É uma satisfação, pessoal. Vamos aguardar a nossa queridíssima Leila Prígima. Ô, meus amigão, olha, muito amigo meu de coração entrando aí. Tanto de São José dos Campos, Ribeirão Preto, Apucarana. Que legal. Olá, Meus amigos de coração, de Londrina. E aí, Leila? tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. A galera está. Aí, deixa eu ajeitar minha câmera aqui agora, porque a gente está dividindo a tela. A galera está se achegando aí. Que Então, você... bacana, Matheus. Como é que tá o som aí, Diogo? Para mim aqui o som tá ótimo, Leila. Beleza, E o meu aí, tá tranquilo? tranquilo, tudo certo. É. Ah, então que maravilha. Então, vamos aguardar aí Boa um minutinho. noite. Tá com delay aqui, já vieram me avisar para eu pôr o fone. Tá com delay? Aqui para mim sua voz está aparecendo normal. Ah lá, os nossos queridos alunos, ex-alunos aí entrando. Que maravilha. Bacana, o Gabriel. Muito bom, muito bom. Satisfação ver a galera aí. Aí, vamos. Fica à vontade, Leila. Aí. Ué. Aqui para mim, você? Ué, acho que teve um problema ali de conexão. Já começamos bem, né, Diogo? Faz parte. Aí, o som tá Faz ótimo. parte. O som tá ótimo aqui para mim. Tá Para você bom? aí, tá tranquilo? Tá tranquilo. Para mim tem um delayzinho pequeno, mas vamos esperar alguém que tá na live dar um ok no som. E Pessoal, aí, Diogo? confere pra Vamos gente se nessa? o som tá ok. Vamos nessa, vamos nessa. Só confira aí pra gente, vocês que estão nos acompanhando. O nosso som tá beleza? Tá saindo tranquilo para vocês? A imagem tá tranquila, né? Tentei ajeitar aqui. É. Aí. Ok, a Beleza, Natália já falou que tivemos tá a ok. confirmação. Então vamos lá, minha querida. Giovanni, onde que tá o eco? Tá na minha voz ou na voz do Diogo? Então, Leila, aqui tá perfeito. Perfeito? Então vamos nessa. É. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem está assistindo as gravações, né, posteriormente. Hoje a gente está com um gigante, que é o professor Diogo. Espero que vocês saiam dessa live diferentes. Maravilha. Então vamos lá, meus queridos. Vamos iniciar aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. E aí eu já começo. Tá com eco na voz do Leila, o problema tá refletindo no falante do Diogo pro mic. Abaixa um Mas pouquinho o deve. teu som. É. Será que se a gente entrar e sair de Aí. novo e tentar? Não, aí foi. Foi, agora parou. Parou de dar eco? Parou. É? Uma baixadinha. Uma baixadinha no teu som. Porque aí eu posso tirar o fone de ouvido também, caso for necessário. Tá tudo ok agora. É? Uhum. Então, maravilha. Então, vamos lá. Olha, galera,
Aí, agora parou, o Gabriel confirmou? Aí. Aí, maravilha. Então, fechou. Então, galera, gostaria de começar aqui falando para vocês de um dado. Nessa última terça-feira, agora dia 14, o diretor-geral da OMS, inclusive é um biólogo, ele destacou que o impacto da pandemia, né, a pandemia já está impactando demais na saúde mental das pessoas, e isso é extremamente preocupante. E aí eu quero te chamar a atenção para um dado. Durante essa pandemia, aumentou muito o número de internações devido ao Covid-19 e também o número de internações devido a tentativas de suicídio. Isso é um dado assim que nos deixa um tanto quanto preocupados. E a conta para isso é muito simples, né? Diminuíram-se os sentimentos de prazer e bem-estar e aumentaram os sentimentos de ansiedade e de depressão. Leila, está aí comigo? Voltou. Né? Então, como eu estava dizendo, a conta é muito simples. Diminuiu muito os nossos sentimentos de prazer e bem-estar, em contrapartida, aumentou muito os sentimentos de ansiedade e depressão. E aí a gente já gostaria de abrir aqui com vocês falando de como a gente poderia administrar esses sentimentos negativos diante desse cenário. Eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo pessoal. Eu gosto muito de jogar futebol e tenho um prazer imenso em entrar em sala de aula, aulas presenciais. E agora isso acabou para mim. Então, consequentemente, isso me abre um caminho para sentimentos negativos, principalmente a ansiedade, que pode vir a desencadear uma depressão. E uma coisa que eu notei, no início da quarentena, eu acho que todos que estão aqui nos ouvindo, eu achei que essa quarentena ela seria de no máximo um mês. Inclusive, até falei para mim mesmo. Eu falei assim, nossa, Diogo, agora você vai ter tempo para se dedicar àquele projeto que você tanto estava querendo. Né? E aí me veio uma grande questão. Eu sempre quis ter tempo. E agora eu estou tendo tempo. Tá? Só que parece que eu não estou conseguindo ser tão produtivo assim. E aí me deu até uma sensação de estranheza. Parecia que eu estava com pouco tempo, mesmo agora diante desta quarentena. E olha que paradoxo. Agora eu tenho tempo, parecia que eu estava com pouco. Daí, Leila, eu me questionei, como que eu posso organizar o meu tempo? Como que eu posso controlar a minha ansiedade? E o que eu posso fazer para evitar sentimentos negativos diante desse cenário, diante dessa pandemia? E aí, a partir Pra, desses questionamentos que eu gostaria, assim como a Leila que está aqui, de ajudar todos vocês que estão nos acompanhando. E aí, passo para ti, Leila, a fala para você dar a sua introdução. Para corroborar os seus dados, Diogo, o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país que tem o maior índice de crises de pânico e de ansiedade do mundo. Esse dado e essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Né? O professor Tal Ben-Shahar, que é o professor de inteligência positiva e psicologia positiva de Harvard, ele lançou um artigo novo agora, falando dos traumas que nós teremos nessa geração que está vivendo a pandemia. E ele comparou com a Segunda Guerra Mundial, porque durante muitos anos a psiquiatria, a psicologia, as terapias, elas focaram o olhar nos traumas que as pessoas tiveram, que viveram a Segunda Guerra Mundial e levaram traumas para a vida. E segundo o professor Shahar, todos nós fomos afetados, né? Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que estavam no campo de batalha, que tiveram parentes lá, foram diretamente afetados e os demais somente na economia. Mas nessa situação da pandemia, todos os países, todas as casas estão vivendo um tripé de uma crise na saúde, na política e na economia. E tem afetado a todos. Portanto, o índice de ansiedade Acho que
Tivemos um problema ali de conexão com a Leila. Aí. Aí, Voltou? voltou. Voltou, você tinha caído, mas eu continuei, né? É, Eu fui continuando. E tá esse certo. trauma todo, a gente que tem um maior conhecimento em relação a isso, precisa aprender a cuidar da nossa mente, que é de quem nós somos dono, quem, né? Nós somos os protagonistas da nossa mente. Então, nesse sentido, eu queria que a gente começasse a discutir primeiro a diferença entre medo e pânico. Qual que é a diferença, Diogo, entre medo e pânico? Ah, maravilha, Leila. Eu vejo isso com um certo receio, porque ter medo, eu entendo que o medo é um sentimento extremamente normal. O medo, ele serve para nos proteger. Ou seja, ter medo é bom, ter medo nos protege. E aí eu gostaria de dar um exemplo para tentar deixar de uma forma didática. Veja, para atravessar uma rua muito movimentada, você tem medo. E por isso, você calcula mentalmente a distância e a velocidade dos carros para saber o momento exato no qual você deve atravessar. Então veja, o medo, ele te protegeu de um possível acidente que poderia ser fatal e tirar da sua vida. Agora, o pânico ele é prejudicial, porque o pânico ele te paralisa. E aí eu gostaria de voltar na mesma situação. Se você entrar em pânico, ou você não vai atravessar aquela rua, ou você vai atravessar sem ter feito um planejamento. E com isso você pode sofrer um acidente que, infelizmente, pode ser fatal. Veja, muito importante, o medo, ele te protege. E o pânico, infelizmente, ele te paralisa. E aí, duas lições que nós podemos tirar deste exemplo que eu tentei deixar mais didático para nós aqui. Eu posso e devo sempre sentir medo na minha vida. Agora, o que eu não posso é entrar em pânico. Então, você, estudante, diretamente aí que está nos acompanhando, veja que ter medo de uma prova do Enem, ter medo de uma prova de um vestibular super concorrido, isso é extremamente normal. E eu posso até te afirmar aqui hoje que essa sensação, esse sentimento de medo é bom para você, pois é através disso que você vai poder se preparar melhor para enfrentá-los. Agora, o que você não pode jamais é entrar em pânico acreditando, por exemplo, que você não vai conseguir, que esse ano já foi perdido devido à pandemia e outras complicações. Então tenha muito cuidado, você estudante. Entrar em pânico pode te prejudicar e pode te paralisar. Assim você pode desistir de continuar estudando. Infelizmente, se você desistir de continuar estudando, nós já sabemos o resultado. Muito provavelmente você não irá alcançar o teu objetivo. E falando em objetivo, eu queria te perguntar, Leila, né, qual que é a importância de se ter uma meta definida, um objetivo definido? A, a meta, na verdade, é que conduz os nossos sonhos. Então, como nós temos muitos alunos ali, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o que acontece na nossa programação neurolinguística, né? Toda linguagem, tudo, ou seja, tudo que eu vejo, ouço, as linguagens, eu gero alguma coisa, né? É que mexe diretamente com as nossas metas. Qual é o grande cenário que a gente tem hoje? Infelizmente, o nosso país é um país continental e com uma diferença muito grande de educação, né? E 88% dos brasileiros, quer sejam adultos ou adolescentes, né, a partir dos 15 anos de idade, não define uma meta. Ele vai levando a vida, vai levando. E uma vida sem meta, ela gera infelicidade. Mexe, inclusive, com os nossos hormônios. Então, a partir do momento que eu tenho uma meta definida, eu consigo traçar um propósito de vida, que o Diogo vai falar daqui a pouquinho,
faço a gestão do meu tempo, corro atrás dos meus sonhos, porque aquele que deixa a vida levar, que não sabe onde quer chegar, ele está fadado a ter uma vida de pequenos e grandes fracassos que vão levar a uma tristeza, a um desespero, né? E assim sucessivamente. Então, quando a gente tem uma meta, a meta ela é SMART. O que significa SMART? Ela tem que ter, claro, o que eu quero, onde eu quero, como eu quero e quando eu quero, né? A gente tem até um vídeo meu no YouTube que chama-se Propósito de Vida. Lá tem uma ferramenta que é a pirâmide do sucesso, que daí a gente escreve o que eu quero, pequenas e grandes coisas. Pode ser coisas simples, por exemplo, eu quero acordar cedo, todo dia. Aí eu quero parar de roer a unha. Como pode ser, eu quero ser o dono de uma multinacional. O planejamento é o mesmo, o tamanho da meta e do sonho é que se altera. O que a gente não pode fazer enquanto jovens que vocês são é levar uma vida no oba-oba, né? O professor Hélio está dizendo, mas nesse momento as metas ficam paradas, paralisadas? Não, professor Hélio, elas não ficam, porque existem coisas que dependem só de mim, na realização de uma meta, e coisas que dependem do outro. Então, este momento é o momento de fazer as coisas que dependem só de mim. Estudar, conhecer uma nova língua, planejar, criar um croquis, fazer um roteiro de estudos. O problema que a gente tem em relação a isso é que muitas vezes as pessoas sem metas, por exemplo, os jovens que estão estudando sozinhos em casa agora, se eles não traçarem uma meta, eles vão estudar só a disciplina que eles gostam, sendo que o olho, né, o olhar desse estudante tem que estar justamente naquelas que ele é mais frágil, né? E nesse sentido de meta, professor Diogo, o que é ter um propósito de vida? Para alcançar uma meta, é preciso ter um propósito de vida? Sim, é necessário. O propósito de vida é ele que vai te conduzir, né? E por falar na questão do propósito de vida, eu gostaria de deixar uma informação para todos que talvez nós saibamos disso e não nos damos conta. Que todos nós temos o mesmo número de horas no dia. É 24 horas para mim, é 24 horas para a Leila, é 24 horas para todo mundo. Só que uma coisa, Leila, que me chama a atenção. A galera sempre reclama da falta de tempo. Aí eu fico me perguntando, se falta de tempo realmente fosse um grande empecilho para o sucesso, eu acredito que somente as pessoas desocupadas que teriam sucesso na vida. Entende? Porque, afinal, quem tem muito tempo na vida são as pessoas desocupadas, né? Então, eu procuro pensar sempre da seguinte maneira. O tempo, a gente, entre aspas, a gente arruma. Tá? Tempo para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente gosta de fazer. Portanto, tempo nós temos. Talvez o que está nos faltando é o quê? Organizar melhor o nosso tempo. E aí, tem uma frase, né? Eu já te falei e agora eu vou estender a todos, que eu gosto muito. Quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida. Então, quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida. O tempo, ele é um recurso finito. E uma vez utilizado, infelizmente, não podemos voltar o tempo. E aí você me colocou do propósito. E aí vai a grande contribuição nossa desta noite para a galera. A importância de ter um propósito. Então, tem um propósito. Que propósito? Sei lá, passar numa medicina, entrar numa USP, entrar no exército. Tem um propósito. Sabe por quê? Qual a importância do propósito? É esse propósito que vai conduzir as suas ações. Esse propósito que vai dar um foco na sua vida. E aí eu gostaria, se me permitem vocês, que vocês anotassem 4 questionamentos que eu vou levantar aqui para vocês agora. Tá? Eu até anotei aqui, eu vou ver aqui, ó. Onde eu estou querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar? O que me deixa empolgado? Terceiro, o que eu mais quero na minha vida? E a quarta questão, que eu acho a mais importante, o que eu não quero na minha vida?
ao final dessa live ou no decorrer desse final de semana, responda essas 4 questões que eu humildemente te coloquei, e eu te coloquei não foi à toa, porque a minha vida melhorou muito depois que eu fiz isso. Eu copiei essas perguntas, principalmente as respostas, e colei no meu guarda-roupa. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz, ou cole na parede do teu quarto. Toda vez que você se sentir desanimado ou triste, que vai acontecer muitas vezes durante essa quarentena, você vai lá e olha para essas respostas. E aí você vai tirar elas como um guia para você ter o sucesso. Entendeu? Então é nesse sentido. E aí, Leila, como a gente chegou numa ideia aqui, qual a importância de ter um propósito na vida, que é ele que vai te direcionar, eu gostaria de te perguntar, e há alguma ferramenta, alguma metodologia para que a gente mantenha o nosso foco no nosso propósito de vida? Diogo, existem muitas ferramentas. As que eu gosto e que utilizo no grupo de pesquisa e que mais tem gerado resultado, a primeira é uma técnica, chama-se mindfulness, que é a atenção plena. Então, há uns 2 anos e meio, ou 3 anos, eu me perdi aqui no tempo, eu fiz o treinamento do mindfulness com o livro. Né? Eu sou muito autodidata, eu gosto muito da conversa que eu tenho com o livro, que é uma percepção que cada um que está assistindo vai ter que ter, que é como você aprende. Esse é o primeiro foco. Existem testes que vão fazer análise de qual a sua inteligência é predominante e mostrar como você aprende. Esse é o primeiro passo. Porque eu só consigo manter o foco quando eu estou dando privilégio para minha inteligência predominante. Porque é da forma como o meu cérebro aprende e da forma com que ele se satisfaz. Esse é o primeiro ponto. Algumas técnicas do mindfulness são muito fáceis. Por exemplo, uma das técnicas que a gente mais usa é assim, ó. Você vai respirar contando até 3, né? Vai encher o ar, 1, 2, 3 e soltar, segurar 3 e soltar 3. E vai começar a ouvir os sons que estão longe. O carro na rua, o avião passando, sons, animais longe. Depois os sons do seu ambiente e os sons do seu corpo, a sua respiração, o seu coração batendo, os sons de onde você está estudando. Só esse simples passo de controlar a respiração e trazer o foco de fora para dentro faz com que a mente passe a se concentrar mais. A gente ativa os neurônios. Existem outros tantos exercícios que a gente usa com vestibulando. Existem poucos exercícios que movimentam os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo, né? E muitas vezes é necessário que a gente acorde esse cérebro, faça uma ginástica cerebral. A gente coloca papéis do tamanho da palma da mão, na mão, né? E faz primeiro com a mão dominante, né? A minha é a destra, eu sou destra, então eu vou fazer primeiro com a direita, mas se você é sinistro, faz com a mão esquerda. Amassa o papel e desamassa. Com uma mão só. Então, você amassa, bem amassadinho. Depois você desamassa, usando só a sua mão. Depois a mão esquerda. Então, quando eu estou fazendo com a mão direita, eu estou ativando o lado esquerdo do meu cérebro. Quando eu estou fazendo com a mão esquerda, eu estou ativando o lado direito do meu cérebro. Então, eu faço primeiro com a direita, depois com a esquerda, depois com as 2 juntas. Que é a mágica acontece nessas 2 juntas. A gente dá né, acorda os nossos neurônios. A técnica do mindfulness, existe aqui no Brasil uma obra chamada Atenção Plena, que discute sobre isso, né? E que faz com que a pessoa consiga manter o foco. A outra importância do foco é o autoconhecimento. Porque eu preciso saber em que hora que o meu organismo está mais ativo. Nós todos temos um relógio biológico, né? Que você pode falar melhor dele até do que eu. E que eu preciso me entender. Então, a que horas eu estou apta a estudar melhor? É de manhã? É à tarde? É à noite? Em que momento eu deixo as coisas mais prazerosas? Em que momento eu coloco as coisas mais desgastantes, né? Em que momento eu coloco atividade física, o horário
das respirações que eu tenho que fazer, da minha meditação, da minha oração. Então, é importante isso. E a outra situação é a gestão do tempo, né? Que eu vou soltar a bola para você. Como que a gente faz para poder nos organizarmos nessa época em que eu ando pensando e discutindo bastante sobre a gestão do tempo, porque por muitas vezes as pessoas falam assim, eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Mas agora a gente tem, né? E o que é que a gente pode fazer com o nosso tempo, Diogo? Olha, Leila, surgiu uma pergunta aqui. Esse exercício de respiração, essa ferramenta que você estava nos mostrando, ela seria interessante fazer antes de iniciar os estudos, como se fosse um ritual? Aí, responde essa aí para ele, eu já complemento. Quem que fez, Diogo? Foi o Eduardo Navas, nosso ex-aluno. Aí, Edu, então é o seguinte, essa técnica do mindfulness, a gente se força a fazer durante 21 dias seguidos. Existe um pesquisador chamado Joseph O'Connor, e ele fez leitura de tomografia computadorizada do cérebro para descobrir como se criam hábitos, como que as pessoas vão criando hábitos. E a descoberta dele foi que aquilo que a gente consegue fazer durante 21 dias seguidos se torna um hábito. Por exemplo, hoje, quando você foi vestir um tênis, você não pensa assim, eu tenho que vestir o pé direito primeiro ou o pé esquerdo primeiro. Mas houve um momento na sua vida que você pensou sobre isso, né? Depois, o vestir o tênis, amarrar o tênis, tornou-se um hábito, você passou a fazer sem o desgaste cerebral, porque o cérebro já ativa a localização da informação que eu tenho que amarrar o tênis, e você consegue, inclusive, fazer outra coisa enquanto está amarrando o tênis. E é essa a ideia do mindfulness. O ideal é que você consiga fazer 21 dias seguidos. Hoje, quando eu vou estudar, vou escrever um artigo, vou corrigir alguma coisa, eu faço rapidamente, 2 minutinhos, esse exercício, né? E aí ativo o meu foco, a minha atenção plena, o meu foco pleno. Então, quando eu sento, eu sei que eu vou demorar 2 horas e meia para fazer. Mais ou menos. Agora, se eu não fizer o exercício, eu demoro mais. Então, automaticamente, como já se tornou um hábito para mim, eu sentei para estudar, já fecho, né? Trago os meus neurônios para atenção plena. Gostei da pergunta, Eduardo. Muito boa. Inclusive, você tinha me perguntado a questão da gestão do tempo. Eu vou complementar, porque a pergunta realmente foi boa, e você entrou na área da neuropsicologia, e eu vou entrar um pouco na biologia, né, que é o nosso foco aí. Então, um dado muito importante, biologicamente falando, o nosso cérebro, ele funciona respondendo a hábitos. Foi exatamente isso que você colocou. Então, nosso cérebro, ele responde a hábitos que nós criamos. E o que eu quero dizer com isso? Nosso cérebro, ele vai funcionar melhor quando nós temos o quê? Uma rotina determinada. Veja um exemplo, você estudante e nós professores. Todos os dias a gente acordava às 6h30 da manhã, tomávamos o nosso café da manhã e nos locomovíamos até a escola. Com sono ou não, nós estávamos adaptados a isso. Nosso cérebro já estava adaptado a isso. E agora, com essa mudança de estilo de vida, o nosso cérebro está o quê? Enfrentando um colapso. E agora? Aquele caminho que eu fazia não tem mais. Ou seja, o colapso do nosso cérebro é principalmente devido ao quê? À ausência de rotina. E olha que interessante. Então, aí agora eu gosto de passar uma informação positiva. Todas as vezes que nós precisarmos, né, nos adaptar a algo novo, o que vai acontecer? Isso aí está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Primeiro vem o quê? A fase da resistência. Agora não tem mais aula, para que eu vou acordar cedo? Agora eu vou acordar cedo, não tem mais aquela rotina, para que eu vou estudar? Eu nem sei se vai ser vestibular, para que eu vou estudar? E aí, meus queridos, é biológico isso. O nosso cérebro, ele não conhece o caminho do novo. Afinal, ele está em colapso. E é muito mais confortável para ele continuar no modelo antigo. Então, o que eu gostaria de ressaltar para você, né, já pegando o que a Leila acabou de falar e que o Eduardo perguntou, é que o nosso cérebro, ele é sim capaz de se adaptar
a novas experiências, capaz de se adaptar a novas rotinas, sempre que for necessário, como nesse momento da quarentena. E aí vem a questão, então, professor, mas o que eu posso fazer? Criar uma rotina. Criar uma rotina de estudo. Onde? Dentro da sua casa. E eu te garanto, porque isso aconteceu comigo. Demorou, mas aconteceu. O teu cérebro ele vai se adaptar a essa nova rotina. Certo? Então, antes eu acordava, saía da minha cama e ligava a câmera para dar aula. Agora não. Eu acordo meia hora antes, tomo um café. Então, o cérebro se adaptou a essa nova rotina. E uma dica muito importante para você, estudante, tenha um cantinho de estudos. Cara, isso faz uma diferença. Um cantinho limpo e organizado, isso faz uma diferença. Parece besteira, mas faça isso. Isso vai facilitar demais o seu processo de aprendizagem. E olha que são 2 professores te falando isso aí. E agora eu vou tocar um pouco na ferida. Cuidado, muito cuidado com as distrações. E quem que é o campeão de distração agora que nós estamos em casa? Eu diria até nas aulas presenciais, mas era um pouco mais controlado. É o celular. Meus queridos, eu amo de paixão meu celular. Eu amo de paixão. Tá? Eu amo tanto que, vamos dizer assim, né? O meu celular, tudo que eu preciso hoje, tá aqui, ó, na palma da minha mão. Inclusive, eu estou fazendo essa live, eu e a Leila, pelo celular. Então, o celular é fantástico. Tá? O celular é muito bom. Agora, ele pode ser prejudicial também. E quem decide se esse aparelhinho aqui, ó, é bom ou ruim? Eu. Tá? Então você tem que se conhecer, criar uma rotina, fazer o seu cérebro adaptar essa rotina. E aí eu vou chegar, né, na questão que a Leila falou ali da gestão do tempo. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que ser seletivo. Como assim seletivo? Olha só, eu falei que todos nós temos o mesmo número de horas, certo? E aí é comum. Muitas pessoas, né, Leila, ficam reclamando. Ah, eu não tenho tempo. Só que o tempo é igual para todo mundo. As pessoas reclamam que não tem tempo. Em contrapartida, eu conheço uma pessoa que está aqui fazendo essa live comigo. Que elas conseguem fazer um monte de coisa, um monte, nesse mesmo tempo. E, cara, posso te falar de coração, essas pessoas têm uma vida mais leve, mais relaxada e, posso te dizer, mais feliz. Aí você me pergunta, Diogo, mas o que essas pessoas têm que eu não tenho? O que a Leila tem que eu não tenho? A Leila organiza o tempo dela. Posso fazer um adendo? Sim, com certeza. Acho que todo mundo, quando houve a suspensão das aulas, saiu meio feliz, sabe? Nossa, eu vou ficar 15 dias em casa. Uma correria louca, foram uns 15 dias que eu falei, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí fui fazendo. Aí aumentaram os dias. Nos 3 primeiros dias, eu fiquei muito perdida. Aí eu revisitei algumas coisas da gestão do tempo. E eu funciono me organizando. Eu tenho que estar com as coisas... Eu sou igual meus colegas de trabalho brincam, eles falam que eu sou neuroticamente organizada, né? Aí eu comecei a escrever a minha rotina. E a gente, quando está com vestibulando, né, com jovens, a gente pede para ele escrever tudo que ele fez durante o dia. Então, as pessoas que não estão produzindo, coloca quantas horas fica no WhatsApp, quantas horas fica na televisão, quantas horas estuda, quantas horas dormiu, que aí você consegue visualizar de fora, como se você estivesse analisando uma outra pessoa, você pensa assim, eu vou olhar como é que está a agenda dessa outra pessoa, mas na verdade é a sua, né? Sim. E você consegue ver as válvulas, né, que são os gatilhos do seu tempo, que muitas vezes está preso no jornal, no WhatsApp, redes sociais, e você está deixando de cumprir o seu propósito de vida, de fazer a gestão do seu tempo, de traçar as suas metas por conta de nada. Porque muitas vezes as informações que a gente recebe são nada, né? Então a gente precisa aprender a gerir. Depois que eu fiz a minha agenda da semana, né? Eu tenho, aí aproveitando, já vou responder a pergunta da Flávia. A Flávia falou assim, então não é ideal tirar um dia exclusivo para descansar mais algumas horas todos os dias. Já vou responder a pergunta ali. A gente coloca lazer, artesanato, exercício físico, descanso, leitura, estudo. A gente vai oscilando entre essas atividades, porque
Não é ok para o cérebro ficar o dia inteiro, 24 horas seguidas estudando. Não é ok para o cérebro ficar as 12 horas que você está acordando fazendo exercício físico. Não é ok ficar o tempo todo na internet. Então, fazer essa oscilação, né, entre atividades não prazerosas, prazerosas, necessárias, urgentes, obrigatórias, né? E fazer esse oscilar entre ficar muito tempo sentado, um tempo andando, um tempo em pé, fazer essa jogada da sua rotina, que não tem uma fórmula mágica, mas o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento da sua própria rotina que vai gerar isso, né? Eu Depois que acho eu me que a gestão do organizei, tempo... Diogo, Hã? depois que eu me organizei, eu fiz mais de 20 cursos, terminei uma pós, estou fazendo outra, escrevi artigos, a coisa está fluindo. E aí, galera, de novo, né? A Leila tem os mesmos 24 horas que você e eu temos. Então, o que define isso, né? Que aí é aquela pergunta, né? O que essas pessoas que parece que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo têm? Elas organizam o seu tempo. E aí eu falei para vocês, uma coisa que eu percebi, a gente tem que ser seletivo. A gestão do tempo se resume a escolhas. Como assim, professor? A escolhas. Pensa o seguinte aqui comigo, né? Eu sempre imagino, cada vez que eu tenho que dizer sim para alguma coisa, automaticamente eu estou dizendo não para outra coisa. Por exemplo, você diz sim para a rede social, para as redes sociais, no caso. Mas aí automaticamente você diz não para os estudos. Você diz sim para um seriado. Aí você diz não para os estudos. Que tal uma sugestão? Você dizer não para as redes sociais e sim para os estudos. Por 2 horas do seu dia. 2 horas do seu dia. Que tal você dizer não para a preguiça e procrastinação e dizer sim para aquele propósito de vida que você tem, que cada um sabe qual é o teu? Por pelo menos 3 horas do seu dia. Essa gestão do tempo, ela faz milagres na nossa vida. E aí o que eu posso te ajudar neste momento? Eu gostaria de sugerir que você criasse uma lista com 5 atividades, no caso 5 disciplinas, que você teria que estudar, por exemplo, na segunda-feira. Mas, professor, eu vou estudar 5? Não, não, aí que tá. Você vai estudar 3, somente 3, e dando um intervalo entre elas. E assim que você eliminar no sentido de estudar essas 3 disciplinas, não esqueça de uma coisa muito importante. Recompense-se por isso. Como assim Ah, legal. recompensar por isso? Assiste um seriado, entra na rede social, come um bolo, toma uma Coca-Cola, liga para o teu amigo, faça alguma coisa prazerosa. Só que o que que acontece? O que que acontece? É tipo um circuito de recompensa neurológico. Você vai ter aquela Isso. sensação muito, mas muito gostosa de ter o dever cumprido e você está sendo recompensado por isso. Isso é tão legal que agora entrando na biologia, os teus níveis de serotonina e dopamina, eles vão se elevar. E aí o teu corpo vai ter bastante serotonina, bastante dopamina. Isso quer dizer o quê, meu querido? Que você vai ter maiores sensações de prazer e de bem-estar. Consequentemente, sabe aquela ansiedade? Aquele pezinho na depressão? Eles vão diminuindo. Imagine você fazer isso ao longo das semanas. A hora que você perceber, você ganhou um mês. E eu posso dizer para você, isso é tão prazeroso para o teu corpo, que a hora que você entra para tomar um banho, ou antes de dormir, você vai ter aquela sensação muito, mas muito boa. O seu dia de quarentena não foi um dia perdido. Afinal, nesse dia, você estudou 3 disciplinas. Você adquiriu mais conhecimentos do que você já tinha. E qual que é a parte legal disso? Esse conhecimento que você adquiriu vai te deixar muito mais próximo de alcançar aquele teu propósito de vida que você definiu. E, gente, isso faz um bem para o corpo e para a alma que vocês não fazem ideia. Então, eu acho que o grande segredo é a gestão do tempo. Não é, Leila? E Só para aí, ô Leila, eu queria te complementar, fazer uma pergunta aqui. Né? A gente estava falando de propósito de vida, e propósito de vida deixa as pessoas mais felizes mesmo? Ou é só um papo aí vamos dizer assim, de demagogia? Ter propósito tá. na vida realmente torna as pessoas mais felizes? Boa pergunta, hein, Diogo?
Então, antes de responder a pergunta, eu vou só fazer dois complementos de duas frases que eu carrego comigo. Quando eu estou procrastinando alguma coisa, eu penso assim, daqui 2 anos, Leila, você desejaria ter começado agora. Então, para vocês que estão estudando, né, sério, daqui 1 ano, acredite, você desejaria ter começado agora. O poder do agora é o que você tem. Começa agora. Toma essa decisão por você. É só você que é o protagonista da sua história e que tem que tomar essa decisão. A outra frase que eu tenho é assim, ó, se você não tem agenda, você vira agenda dos outros. Diogo, a quantidade de pessoas que é assim, ó, Leila, você faz um favor, corrige essa redação, porque eu vou fazer o Enem, quero ver se tá bom. Olha, eu estou fazendo um TCC, você dá uma olhadinha, uma correção. Se eu não tiver agenda, se eu não tiver a marcação do que eu quero, eu só vivo em função de fazer favor para os outros. E assim é aquele que vai acompanhando as redes sociais, etc. Se você não tiver uma agenda, você vira agenda da foto do outro, da viagem do outro, do que o outro está fazendo. Então, é importante ter agenda. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Né? Isso eu sempre penso. Quando eu não faço agenda, eu viro agenda dos outros. Né? Então, eu me policio muito a fazer, e você também deve se policiar. Gestão do tempo, né? Em relação ao propósito de vida, eu vou responder baseado num autor, né? Que ele trabalha com quais são os nossos sabotadores do propósito de vida que geram a infelicidade, porque a pergunta que você fez foi se a gente tem o propósito de vida, nós somos mais felizes, né? Biologicamente, nós já somos mais felizes quando temos o Travou? Aí voltou. Deu uma travadinha aí, Leila. Ih, peraí, peraí. Vamos. Sim, vou falar para ela repetir, sim, porque travou infelizmente aqui. Mas ela já deve estar voltando. Aqui. Oi! Leila, pediram para você começar de novo, porque eles perderam. Tá. A pergunta do professor Diogo foi se quando a gente tem o propósito de vida, as pessoas são mais felizes, né? Biologicamente, as pessoas são mais felizes. E neurologicamente, eu vou trazer para o lado da neurociência, né? As pessoas que têm propósitos de vida, elas conseguem passar por pequenos fracassos com maior leveza. E existem, segundo O'Connor, sabotadores. Então, existem vários sabotadores, devido ao tempo, inclusive, eu vou falar só de 3, né? Os 3 que mais dominam a população em geral. O primeiro é o crítico. O que é o crítico? Ele é aquele que afeta todo mundo. Ele afeta a si mesmo e ao outro, porque ele encontra defeitos em tudo. E isso também gera um vício, o vício de encontrar defeitos primeiro. E aí, o crítico dentro de nós, ele gera o maior nível de ansiedade, estresse, raiva, vergonha, decepção e culpa. Então, é aquela mosquinha ou aquele passarinho, vou usar o símbolo de um passarinho, que vem e senta na nossa cabeça. Se eu der trela mental, neurológica para esse crítico, ele vai montar um ninho, botar ovinho e vai virar um gigante na minha cabeça.
Então a gente precisa aprender a ler esses sabotadores cerebrais da nossa mente. O segundo é o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele que precisa de realizações constantes para se sentir respeitado, para ter validação dos outros, e ele mantém uma pessoa concentrada no sucesso exterior. Então é aquele que, por exemplo, eu vou pegar o óculos aqui, eu limpei o óculos, olha aqui, ele mostra para o outro, né? Ele não se autorrealiza, o que vai gerando um vício em determinadas coisas, que é a satisfação do outro, e a pessoa automaticamente vai se tornando muito frustrada consigo mesma ao longo da vida. E o terceiro é a vítima. A vítima, ela começa a ser criada lá na infância. Então, o exemplo que os autores usam é assim, que a pessoa fica doente, criança, e aí a mãe não foi trabalhar. Aí ele fala, opa, o pai trouxe um doce. Aí ele fala, opa, quando eu estou doente eu tenho atenção, tenho amor. Mas aí ao longo da vida, ele começa a se vitimar, porque o coitadismo para ele é o foco da atenção. Só que essa criança, ela cresce. E o vitimismo não faz com que as outras pessoas não consigam satisfazer nunca ela. Por quê? Porque ela própria desperdiça sua energia mental, criando essa tendência de se martirizar o tempo todo, e ela não assume os seus próprios erros. Então a gente trabalha com jovens assim, sabe, tudo que deu errado na sua vida é culpa tua. Né? A gente fala isso muito para os adultos também, quando está fazendo o trabalho de evolução neural. A mentira da vítima é que se eu assumir uma figura de vítima, é a melhor maneira que eu tenho de atrair cuidados e atenção para si mesmo. Só que ela se esquece que as pessoas cansam. Ninguém suporta estar ao lado de alguém que se queixa toda a vida. Quando você tem um amigo e ele tem uma queixa, e ele é animado, feliz, contente, para frente, ele tem uma queixa, você para e dá todas as suas atenções para ele. Mas se isso for se repetindo ao longo do tempo, a tendência é que essas pessoas fiquem sozinhas. Então, o ideal é que a gente preste atenção principalmente nesses 3 sabotadores. E existe uma obra chamada Inteligência Positiva, que é bem bacana de se ler para quem está traçando as suas metas, criando seu propósito, né? Conhecendo-se. Então, Diogo, quando eu sei o meu propósito de vida, eu encaro os problemas com maior força, com maior empenho, e eu tenho a clara noção de que eu estou dando o melhor de mim. Agora, se eu não tenho um propósito, tudo me serve. E como tudo me serve, tudo me insatisfaz. E aí as pequenas ondas, né, do dia a dia, o meu irmão, ele é piloto da Força Aérea, e ele estava me explicando uma vez que as grandes ondas, um maremoto, não derruba uma plataforma de petróleo. O que derruba uma plataforma de petróleo no meio do mar são as pequenas ondas do dia a dia. E assim é a nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai sendo derrubado por essas pequenas ondas. Uma falta de gratidão ali, uma pessoa que te desprezou, uma ironia de alguém, e aí a gente sucumbe. Agora, se eu tenho um propósito de vida definido, eu aguento essas pequenas ondas do dia a dia. E a hora que chega um maremoto, né, porque a vida traz isso, tanto que a definição de inteligência hoje é a capacidade de enfrentar problemas, né, que as pessoas encontram, já não é mais o QI, né, de Binet caiu por terra, né, o QE está sendo aliado à capacidade de criar soluções e enfrentar problemas, que é a definição de inteligência do século XXI. Então, quando chegar o maremoto, eu estou forte. Poucas pessoas me derrubam, né? Isso não inclui ser arrogante, isso não inclui passar a perna em alguém, né? Mas sempre agir com seriedade, ética, dentro da sua moral, né? Fazendo bem pelo bem, tendo um nível de espiritualidade alto, que é cuidar do próximo, cuidar de si mesmo, né? Não agredir, etc. e tal, mas você consegue se manter firme, trabalhar a sua mente, né?
Diogo, eu queria que você me falasse como é que está o tempo e dissesse como é que estão as perspectivas de futuro, assim, sabe? Nós estamos aqui, ó, com 51 minutos. Então, Meu Deus, como passou passa rápido. rápido, né? Ô, Diogo, eu posso falar uma coisa importante para os alunos antes que a gente caia do Instagram? Lógico. Existe um pesquisador que ele é professor do curso de medicina da Unesp, que é o Marco Antônio Abud Torquato. E ele desenvolveu uma técnica muito interessante para vestibulandos, que estão com nível de ansiedade aflorado. A técnica se chama desarma. Ela é um recurso mnemônico para você lembrar do que você tem que fazer quando você sentir que a ansiedade está te atrapalhando. Porque assim como o professor Diogo falou, a ansiedade ela é positiva. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, acho que o professor Diogo também é uma pessoa ansiosa. Mas ao longo dos anos, eu aprendi a lidar com essa minha ansiedade de forma positiva. É lógico que tem dia que ela me atrapalha, mas eu aprendi a ligar o sinal de alerta, né, nesses dias que ela me atrapalha. E o autoconhecimento também me ajudou muito em relação a isso, né? Então, o desarma, ele vai dividido em partes. O primeiro é o D. O D significa delicadeza e gentileza consigo mesmo. Sabe, aqueles pensamentos assim, eu sou fracassado, poxa, todo mundo tá calmo e eu tô nervoso, ai meu Deus do céu, né? Então, não compare o produto final de alguém com o seu trajeto no caminho. Então, quando você abre lá Facebook, Instagram, outdoor de escola, você só vê o produto final. Você não vê o trajeto do caminho. E vocês, estudantes, estão no trajeto do caminho, que é árduo. Estudar não é gostoso. Eu estava um dia muito terminando o doutorado, sabe, Diogo? E no meio de um monte de livro, escrevendo a minha tese, e um amigo meu parou na frente e falou assim, tá difícil? Narciso, acho que ele até tá aí na live. Aí eu falei, tá. Ele falou assim, Leila, difícil é aquilo que você nunca fez. Daqui a alguns anos, quando você olhar a sua tese, tiver com o seu diploma de doutorado, você vai falar, nossa, até que foi fácil. E assim é o caminho da gente. Difícil é o que você nunca fez. Então, vocês estão tentando entrar no vestibular, numa universidade, superar algumas matérias que vocês ainda não sabem, mas tenha delicadeza e gentileza consigo mesmo. Difícil é aquilo que você nunca fez. Depois, você vai virar para aquele pessoal que está fazendo vestibular e falar assim, vestibular foi a prova mais fácil que eu fiz na minha vida, né? Porque as coisas vão dando sequência. Então, não se automartirize. Ah, porque fulano conseguiu, não consegui. Não compare o seu resultado com os outros. Compare sempre você consigo mesmo. Onde eu estava quando começou essa pandemia e onde eu estou agora. Como eu estava em relação ao meu peso e eu estou agora. Como eu estava em relação ao meu conhecimento de língua estrangeira e eu estou agora. Vai me falando do tempo, tá? Desarma. O S são as sensações. Aprenda a ler o seu organismo. Então, aqui em casa, que nós estamos convivendo bastante, a gente já convivia bastante também, né? É só acalentou aqui a coisa. Por muitas vezes eu conversando com meu marido, que é o Val, eu falo para ele, eu não posso falar sobre isso agora. Porque eu aprendi que se eu falar de determinada coisa, sentindo o que eu estou sentindo, aquela coisa vira um monstro. Então é assim, ó, cada sentimento gera uma reação física. Então eu tenho que aprender a ler as minhas sensações para diminuir o nível de ansiedade. Então, ó, desarma. D, delicadeza e gentileza consigo mesmo. S, sensações. A, está sentindo que perdeu o nível de ansiedade, está muito nervoso, está se tornando agressivo. Saia, pega um papel e uma caneta e começa a anotar os seus sentimentos. Essa técnica a gente usou muito em escola, eu usei muito na psicopedagogia, porque quando você começa a notar a técnica, o teu cérebro começa a assentar. Seus neurônios já não vão estar mais vibrando na ansiedade, vão estar vibrando no que eu estou sentindo. E a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo a dominar a ansiedade. O R, que é a respiração diafragmática, que é respirar com o peito. Então eu vou respirar, eu vou encher aqui, não a barriga.
Então, eu começo a fazer a minha respiração no meu autocontrole. O M é a musculatura relaxada, que o Torquato ele trabalha, que é muito fácil da gente agredir alguém, é muito fácil da gente se automutilar em crise de ansiedade. E a partir do momento que eu coloco as minhas mãos, ou assento os 2 pés no chão, se eu estiver sentado ou deitado, eu começo a ler o meu organismo, e eu começo a falar com ele. Os meus pés estão relaxados, as minhas mãos estão relaxadas. Você começa a sentir a textura daquilo que você está. Se você está na cadeira, você sente a fricção da cadeira no seu corpo. Se você está deitado, você começa a ler o seu edredom, o seu lençol, o seu travesseiro, que começa a abaixar o índice de ansiedade. E o A de desarma é pedir ajuda de alguém de confiança. Todos nós precisamos ter alguém que a gente possa desabafar. Ontem mesmo eu precisei dizer para uma pessoa muito querida, que eu amo muito, você pode ser meu ouvido? Eu preciso falar alguma coisa para você. E aí desabei falar com ela. A hora que eu desabei falar, a coisa acabou. Por quê? Porque eu preciso dessa confiança e da ajuda de alguém que seja meu ouvido. E aí eu vou te propor um desafio, estudante. Seja o ouvido de alguém. As pessoas estão com dificuldade de ouvir e a necessidade de trabalhar a sua ansiedade. Então a técnica se chama desarma. Delicadeza, ler as suas sensações, anotar os seus sentimentos, a respiração diafragmática. Falei muito rápido por causa do tempo, dá até pra gente fazer uma live só com isso, viu, Diogo? A musculatura relaxada e pegar a ajuda de alguém de confiança. Diogo, passo a bola para você. Leila, o tempo aqui está me marcando 58, então ele já vai se encerrar, infelizmente. O papo estava tava muito ótimo. produtivo, muito bom. Eu não sei se a gente continua ou se a gente deixa para um outro dia para continuar. Vamos ver os comentários da galera aí, que às vezes o pessoal tem coisas para fazer. Hã? Porque às vezes o pessoal que está acompanhando hoje tem coisas para fazer, né? Que a gente está com o tempo meio... Ou se a gente continua hoje, ou podemos continuar quinta-feira que vem, Diogo. Pessoal, quinta-feira que vem. Mas se o pessoal quiser, a gente estende um pouco mais aí, galera. Vocês... Vão mandando para a gente ter uma noção. Vai colocando aí, porque a gente tem mais um minutinho e meio. Então, se vocês sentirem essa necessidade... a Lu falou que por ela pode... Diogo, passaram algumas perguntas interessantes, você conseguiu anotar? Passou a da Flávia. Então, lá, continua. Então, pode continuar. Se ficar alguém, tá ótimo, né, Diogo? Eu acho, então, Leila, então, beleza. Então, joia, Gabriel. Eu vou a hora que terminar aqui, a gente encerra. Aí... Você pode, Leila? A gente fica, aí não precisa ser uma hora. Aí, ó, a galera tá pedindo. Então não precisa ser uma hora, a gente fica uma meia horinha para a gente fechar essa linha de raciocínio da questão da gestão do tempo e a gente pode abrir para perguntas da galera. Pode ser, Leila? Fechou. Claro, com certeza. Aí a Amanda tá falando, continua. Então bora... Maravilha, então, bora fechar e voltar, Diogo. Eu gostaria até de falar da questão da felicidade, que talvez a gente tenha um conceito errado de felicidade. E quando eu percebi isso, a minha vida ficou muito mais feliz. Márcia, eu também quero saber esse conceito de felicidade. Então, ó, tá marcando aqui 14 segundos. Vai encerrar, aí aguenta um minutinho, eu vou salvar, né, esse vídeo e já te chamo aí. Combinado. Beleza. Então, meus queridos, vocês estão nos acompanhando, a gente já retorna.